Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente, um podcast que visa ampliar sua consciência, seja fazendo um mergulho de si próprio, seja ressignificando tudo que está ao seu redor. Hoje a gente está com um convidado muito especial. Eu sempre falo que os convidados são muito especiais, mas eu arrisco a dizer que ele é o convidado mais jovem que já veio aqui no Consciente. E olha que biografia que ele já tem. Atualmente ele é estudante de administração na USP, fez uma formação própria, com uma trilha de aprendizagem própria e se tornou mentor de inteligência emocional e mentor de mentores. Daniel, bem-vindo. A gente se conheceu exatamente falando disso, né? Mentor de mentores. Que história é essa? Muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Ari. Prazer, pessoal, estar conversando com cada um de vocês aqui. E vamos lá, como surgiu a ideia do mentor de mentores, né? Quando comecei a atender diversas pessoas nas mentorias, comecei a perceber que aquelas pessoas, depois que elas eram transformadas, elas sentiam a necessidade de transformar outras pessoas também. Só que elas não sabiam como. E aí é onde vem o maior desafio, né? O como pegar a minha história e transformar ela numa metodologia para ajudar as pessoas a passarem pelas dores que eu já passei. Então, a partir disso daí começou toda a ideia de me tornar um mentor de mentores. Comecei a pegar as pessoas que já tinham passado por um processo e ajudei elas a transformar esse processo delas numa metodologia para superar aquelas dificuldades que elas enfrentaram. Foi muito legal te conhecer, porque hoje todo mundo... Mentoria é a palavra da moda, né? Uhum. Tal como foi curso online. Mas a gente sabe nos bastidores que muita gente que anuncia que tem mentoria não tem mentorados, né? Mas quando tem, é super legal. Eu comecei há torno de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Mas o que acontece que eu senti como o maior desafio quando alguém quer transformar a vida dos outros, como você citou, é a mentoria em grupo. Uhum. E para mim, Daniel, eu custei a entender essa história, porque na minha cabeça, mentoria em grupos tinha muito a ver com o encontro de pequenos grupos, usando metodologias de aprendizagem ativa ou diferentes processos de ensino-aprendizagem. E eu recebi um desafio, que era estruturar melhor mentorias em grupo. E eu comecei a buscar, comecei a investigar, e aí se apareceu. Então, antes da gente contar a sua história, dá um spoiler para nós aqui do como fazer mentoria em grupo que funcione, que transforme, né? Exatamente. A metodologia da mentoria em grupo, ela precisa ter, primeiro ponto, vamos colocar um pequeno passo a passo, bem simplificado. Primeiro ponto é você fazer uma triagem. Tá. Então, por que eu preciso de uma triagem? A partir do momento que eu estou trabalhando com a mentoria em grupo, quer dizer que eu estou ensinando a diversas pessoas o mesmo conteúdo. Só que qual que é o grande desafio da mentoria hoje? Eu tenho uma solução, eu preciso adaptar essa solução para a realidade da pessoa que está recebendo. Tá. E a partir disso, eu tenho ali um grupo, às vezes, de 10, 20, 30, 40 pessoas com realidades totalmente diferentes. E aí vem a ideia da metodificação, que é o fazer exatamente o quê? Eu começar a destrinchar o conteúdo que eu tenho de uma maneira em que ele esteja a linguagem mais, entre aspas, neutra possível. Ou seja, o que seria essa neutralidade? Atender o máximo de realidades possível. Então, eu faço uma triagem no público para que todo o público tenha o mesmo nível de consciência daquilo que eles estão fazendo. Tanto que a mentoria de mentores, ela surgiu de pessoas que passaram primeiramente com a mentoria comigo. Então, primeiro eu ajudei elas a organizar e balizar toda a vida delas e depois disso ela vai para a mentoria de mentores. Muito legal. E acho que nós somos colegas de trabalho, né? Acredito que sim. Porque, de uma maneira intuitiva, eu não planejei. Eu vim para o mundo empresarial, muito para o modelo B2B, né? Quem não conhece, business to business, ou seja, atender empresas. E há muitos anos eu só atendi empresas. Com o tempo, dada a minha bagagem de neuroaprendizado, eu comecei a fazer consultoria educacional para grandes players. Foi assim que a gente se conheceu, né? E esse ponto que você trouxe da metodificação é fundamental. Eu só queria, antes da gente seguir com a sua história, promover aqui um dissenso. Dissenso é ótimo, né? As pessoas têm dificuldade com dissenso. O meu dissenso é... Hoje, quando eu atendo, não só grandes players, eu atendo pessoas que, por exemplo, têm 50 mil seguidores no Instagram, etc. Quando eu vou atender essas pessoas, eu gosto de fazer o seguinte:
levando em conta o nível de consciência, ou seja, as características que você pretende desenvolver, seja por aspectos comportamentais, procure, dentro de um público heterogêneo, dar para eles uma ferramenta que eles consigam entender que nível eles estão. E essa propriedade, eu não estou sozinho, claro, né? Eu tenho um time de psicometristas atrás de mim, tem se mostrado muito útil, porque para simplificar, como a gente fala lá em Minas, se eu sei o oncotô, eu sei para onde eu vou. E aí, essa licença para provocar mesmo. Você tem muita experiência com esse tipo de situação, né? Mentoria em grupos de pessoas que estão aí na internet, né? Sim. E é até legal trazer esse ponto, porque dentro dessa mentoria de mentores eu criei ali as 4 segmentações dos tipos de mentor. Então nós temos hoje, pelo que eu observei da experiência, né? Então acho que isso foi o mais legal, porque eu tenho muita experiência prática. Então a parte teórica eu não tinha tanto, mas quando a gente vai juntando a parte teórica com a prática, a gente vê que elas estão totalmente interligadas ali. Então eu separei 4 grupos de mentores. Então, Daniel, quero dar mentoria, eu pretendo fazer mentoria. Você precisa primeiro entender qual é o seu perfil de mentor. O primeiro perfil de mentor que eu separei ali é o comunicador. Daniel, o que é o perfil de mentor comunicador? É aquele que ele tem um conteúdo e ele simplesmente expõe o conteúdo que ele tem. Mas ele não faz nenhuma mexida, nada. Ele só apresenta o conteúdo. Então, é o nível 1 de um mentor ali. É alguém que aprendeu um conteúdo e repassa esse conteúdo. O segundo nível, nós temos o mentor conector. Daniel, o que é o mentor conector? É aquele que tem um conteúdo, mas ele também tem uma rede de networking que ele vai ajudar a pessoa a lidar com pontos específicos. Como assim? Vamos imaginar que eu sou um mentor de finanças. Então, eu consigo te passar todo o conteúdo sobre finanças. Mas se você tem uma dor específica, eu não vou resolver essa dor. Eu vou te conectar com alguém que possa resolvê-la. Então, geralmente, o mentor conector é aquele que carrega um ecossistema junto com ele. Ele não faz tudo, mas ele tem quem indicar para quem fazer. O terceiro nível é o mentor conselheiro. E esse daqui entra ali uma gama inicia-se a raridade dos mentores. Porque é quem? É aquele que tem a capacidade, não vou dizer assim capacidade, mas a habilidade de atender o 1 a 1. Então, qual que é a diferença desses 2 mentores? Esses 2 mentores anteriores, esses 2 tipos de mentores anteriores, eles atendem grande público e grupo. Quando nós chegamos aqui já no conselheiro, nós estamos falando de alguém que atende 1 a 1. Por que ele consegue atender a 1? Principalmente por uma característica de todo mentor, escutativa. Ele consegue parar, ouvir a pessoa, decodificar a história dela e entender aonde estão os pontos principais das raízes daquilo que tem. Então, ele trabalha com direcionamento. E antes de você... Que ampliação de consciência, hein? Adorei. Quando a gente se conheceu, você me contou dessa segmentação do comunicador, que gente que tem conteúdo já pode fazer, do conector. Se fosse eu aconselhar uma pessoa que está pensando em contratar ou não uma mentoria, não tem dúvida. Olha quão grande é o networking, porque é isso que faz diferença, né? Talvez uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é conectar pessoas, e isso é muito legal. O conselheiro, antes de você seguir, você falou da escuta ativa. Eu vou até botar uma camada a mais nessa escuta. Eu chamo muito de escuta qualificada, porque eu sinto que as pessoas hoje, no aconselhamento, elas querem alguém que escute, mas seja capaz de, por exemplo, fazer uma triagem. Olha, eu ouvi o que você me disse, vou contar do meu caso. Eu já atendi consultório, né? Fui muitos anos neurologista, deixei a atividade assistencial. E quando eu ouço um mentor falar que tem, por exemplo, um sinal de uma doença psiquiátrica grave. Na minha família tem um transtorno psiquiátrico grave. É minha obrigação triar, orientar. Olha, isso vai ser muito legal se você procurar um profissional desse tipo. Na minha mentoria, eu tenho um psicólogo clínico para registrar essas questões, mas eu acho que é isso, Daniel, brilhante, que é quantas pessoas realmente têm capacidade de fazer uma escuta ativa e qualificada como essa, né? E até interessante esse ponto que o senhor trouxe, pelo seguinte senhor fato... do céu. É verdade. O professor fica legal. O professor trouxe, que é o quê? Entender a ética do seu trabalho. Então, eu tenho muita clareza que eu, enquanto mentor de inteligência emocional, eu recebo todo tipo de problema.
desde divórcio até depressão. E eu entendo aonde estão as minhas limitações. Então, por exemplo, uma pessoa que está com um estado depressivo, com uma ansiedade muito aflorada, quando ela vem para mim, o primeiro passo é: passa primeiro pelo tratamento de psicólogo, psicoterapia, depois você volta, porque eu vou te ajudar a ajustar algumas coisas, mas eu não posso intervir nesse momento. Genial. Então, a ética, supera todas as outras coisas. Genial. Então, entender até onde eu posso ir e até onde eu não posso. Genial. Eu acho que é o ponto principal. E o quarto? E o quarto, e é o meu preferido, que é o que tem um conjunto de todos os outros anteriores e mais alguns, que é o mentor explicador. Esse mentor explicador ele se parece muito com um professor, porque o comunicador e o conector, eles têm o conteúdo deles, eles só repassam. O explicador não. Ele pega um conteúdo, vários conteúdos, várias fontes de um conteúdo, compila aquilo tudo, aplica o DNA dele e repassa exatamente da maneira como as pessoas vão entender. Então, ele consegue atualizar e balizar o conhecimento dele com o nível da pessoa que está ouvindo. Então, ele consegue falar desde a pessoa que tem o mais alto nível social até a pessoa iletrada e ambas conseguem receber o mesmo nível de conteúdo. A gente falou de um dissenso, acho que agora a gente vai chegar num consenso. Porque faz todo sentido. O explicador, ele sim merece fazer uma estratificação da audiência e atuar de maneira mais ampla, né? Talvez os outros níveis não tenham chegado nesse ponto. E eu queria que você comentasse, Daniel, para depois a gente ir para a sua história. Você é um cara que, como eu, é muito obsessivo com metodologia, né? Eu acho que a gente não chega a ter um transtorno psiquiátrico, não, mas com essa busca assim, pelo estado da arte e metodologias. E eu achei muito legal quando eu te conheci, quando você trouxe a seguinte frase: se o método, se cada vez que você aplica o método, você tem um resultado diferente, você não tem um método, né? Eu sofri na minha área, no começo, até as pessoas entenderem essa questão, para dar contexto. Eu treino muitos médicos e grandes líderes a se comunicarem. Quando eles vão se comunicar, depois de passar um treinamento comigo, todo mundo tem um estilo próprio, um jeito de fazer. E tudo bem, eu gosto sempre de usar o exemplo do pudim. Tem pudim com ovo, tem pudim sem ovo, cada um você pode fazer do jeito que você quiser. Mas o método, a receita, é para ter um resultado previsível e, no meu caso, esses grandes líderes, esses médicos, dentistas, biomédicos, executivos, eles vão replicar o que eles aprenderam em outros lugares. É uma luta de explicar para eles o seguinte: eu não estou dizendo que o que você faz não é bom. Só que a gente tem que fazer algo que seja replicável, porque se a gente não tiver escala, a coisa não acontece. E metodologia é para isso. E você, como é que você vê essa questão que envolve, né, a metodificação? Aqui talvez a gente vai voltar para o dissenso. Que ótimo. Porque o que eu comecei a entender? Se eu estou falando de um produto, de um bolo, se eu seguir a receita, ele vai sair semelhante, nunca igual. Porque tem uma pessoa que tem a mão um pouco mais pesada para uma coisa, às vezes passa aquele pouquinho a mais de farinha ali na colher, vai sair um resultado semelhante, mas não igual. Quando a gente fala de pessoas, nós temos, novamente, o balizamento do público. Nós temos uma pessoa que está no nível X, outra pessoa que está no nível X vezes 2. Então, você tem diferentes esferas. Pessoas não são receitas. Eu posso aplicar o mesmo treinamento de basquete para 5 pessoas. De acordo com a realidade, com a visão, com a capacidade física, com tudo isso, o resultado vai ser diferente. Mesmo que o método seja rigorosamente... Então, qual que é a única maneira de uma metodologia para pessoas funcionar de fato? Se eu expor essas pessoas às mesmas condições, ao mesmo estilo de vida. Então, eu teria que fazer o quê? Uma imersão com essas pessoas durante anos para que elas alinhassem todos os níveis corporais dela ao mesmo ponto. Porém, o que nós temos? Uma receita que chega em resultados semelhantes. Como, por exemplo, vou dar um exemplo da mentoria de casal que eu atendo algumas. Mas só de fazer um comentário que a gente chegou num consenso. Voltamos no consenso. Voltamos no consenso, você tem razão. Eu acho que, assim, primeiro, a minha entrega de, aspas, padronização segue uma relação empresa-empresa. Então, ela é escalável nessa medida. E você tem razão, as pessoas são completamente diferentes. E mesmo aplicando as mesmas receitas, os resultados serão diferentes. Eu acho que
É mais um sonho meu. Eu tenho esse problema. Eu faço mentoria com a mesma pessoa há 21 anos. E já escutei isso 1000 vezes, mas vou repetir agora. Aconteceu isso muito no consultório. Eu desejo, eu projeto para a pessoa. Só que com agora a maturidade, a gente vai vendo assim, infelizmente, muitas pessoas não atingirão o pleno potencial, enfim. Mas isso para mim só veio agora com 50 anos, e para você veio muito jovem, né? Corta para você de novo, continua sua linha de raciocínio. Casais. Pessoal, família, prato difícil de cozinhar. Está no livro Arroz de Palma. Casal, então... E, Daniel, eu estou atendendo um casal, estou felicíssimo com o resultado, mas conta você da sua experiência de casal. Vamos lá. Por exemplo, quando eu vou atender um casal, na maioria das vezes não veio o casal me procurar. Um deles passou por um processo de desenvolvimento de mentoria e a transformação dele foi tão gritante que ou o cônjuge fica incomodado com a mudança e quer mudar também, ou ele fica incomodado com a mudança e só quer saber o porquê que o outro mudou. Que coisa. E aí, nisso, os dois vêm junto, num conjunto, e falam assim, a gente quer evoluir junto agora. Que legal. Então, vamos supor que eu pegue esse casal e aplique a receitinha neles. Não vai funcionar. Porque esse daqui ele já se desenvolveu no individual. Essa daqui vai começar o processo de casal individual agora. Então, quando a gente começa a entender, isso daqui é uma característica muito forte do mentor. Entender qual é o limite em que a gente pode levar o mentorado. Genial, genial. Não adianta eu querer dar para o meu mentorado... Aí a gente usa bastante da sabedoria milenar, né? Não adianta eu querer dar comida sólida para uma criança que não tem dente. Não, genial, genial. E assim, queria que você comentasse um dado. Durante meu percurso, eu fiz formação em terapia familiar. E lá eu aprendi que, grosso modo, boa parte das pessoas que vão para uma terapia de casal, elas vão ter um processo que vai auxiliar a separação. Para chegar naquele nível, o prognóstico provavelmente a coisa não vai rolar. Só que como pessoa, né, eu e minha esposa, a gente passou pelo processo de casal e deu bom. Fazem muitos anos. Mas você comentou uma coisa que é genial, eu queria que, de repente, você descesse um pouquinho mais nesse detalhe. Nós nem começamos a falar da sua história, hein? Que eu concordo plenamente que é a palavra disparidade. Quando o indivíduo vê que o outro está crescendo, de maneira reativa ele pode separar, ele pode correr atrás, ele pode fazer boicote do outro. E eu acho que não na minha... opinião, não é só casal. Isso acontece também em amizades. Quando um descola do outro, é questão de tempo. Faz sentido, Daniel? Estamos no consenso ou no dissenso? Estamos na linha. Sociedades empresariais é o que mais acontece isso. Nossa, nem me fala. Aí entra um fator que é o que muitas das mentorias que eu aplico, eu peguei várias ferramentas, vários cursos que eu fui fazendo, cursos livres, fui aprendendo bastante. Porém, o que a minha estatística é diferente daquela da terapia de casal. E a maioria dos casais que passam comigo, eles voltam o relacionamento do primeiro amor. Só que aí tem um fator externo, não sei se é externo, mas o interno, que é o quê? A espiritualidade. Entendi. Então, eu uso muito das técnicas de coaching, PNL, várias técnicas, algumas até da psicologia. Porém, o que realmente dá aquele alicerce para eles terem um senso e um compromisso de reatar o casamento é a espiritualidade. Não, é incrível, né? Eu gosto muito... neurocientista não tem jeito, né? A ciência não larga a ciência nenhum. Eu gosto muito do Yuval Harari, né, que escreveu Sapiens, e ele deixa claro que muitas vezes as pessoas confundem que é espiritualidade com religião. E aí você está falando, né, de um outro plano, né? Porque na minha percepção, o que é mais importante, você falou isso agora há pouco, e é o que mais acontece numa terapia de casal. Ambos terão que buscar terapia individual, porque não é simples você balizar. Agora, eu fiquei impressionado com você, porque eu trouxe um casal, né?
para a gente conversar. E esse casal estava muito sofrido, eles tinham perdido, né, o cachorro, que é uma espécie... Que não, né? É um filho, literalmente. E foi um bate-papo rápido, né? A gente tomando café. E quando esse casal foi embora, a mulher do casal olhou para trás e me fez uma expressão de agradecimento que era muito comum quando eu atendia consultório, principalmente pacientes de baixo poder aquisitivo. Ele olhava para você e com agradecimento, ele percebia que eu tive compaixão, e o olhar de agradecimento é assim. Então, esse casal, quando ele estava indo embora, depois do nosso café, ela olhou para trás e falou esse obrigado, né? É por isso? Ou é um monte de coisa? Eu acredito bastante assim, professor Evaldo. O que eu aprendi é que, se for olhar logicamente, alguns contextos que eu tive da não ciência, não estou falando de ciência, mas de percepção minha. Então vamos voltar no C? Vamos começar? Porque você vai contar da sua trilha que você aprendeu aqui, não vai? Um pouquinho. Pra gente chegar nela. Porque aqui no consciente a gente segue essa lógica do setênios. Mas está tão interessante a conversa que senão o nosso público vai se perder e eu vou ajudá-los a chegar na sua formação. Certo. Primeiro, 0 a 7 anos, primeira infância, o que você lembra? Passou por onde? Tá, vamos lá. Como é que foi esse primeiro setênio? 0 a 7 anos foi uma fase extraordinária, assim, para mim. Eu aproveitei muito a minha infância. Eu era aquela criança, a minha avó, ela tem uma mini chácara, eu voltava embora preto de barro, brincava muito no barro. E ali, nesse começo, quando eu comecei a escrever o meu livro, que vai para publicação ainda, mas eu comecei a perceber que algumas características que eu tenho hoje como mentor começou lá atrás. Que bacana. Então, aos 5 anos de idade, eu já era aquele primo que, quando eu chegava, todos os primos vinham querendo brincar comigo, porque eu sempre pegava as brincadeiras normais e acrescentava algumas coisas. Legal. E ali eu comecei a perceber que comecei a ter uma criatividade, e isso fazia meus primos quererem estar perto. Que legal. Porque o Daniel era o primo que sempre trazia uma brincadeira diferente. E eu lembro que teve um fato, que foi quando eu estava falando sobre o meu papel de liderança, que eu sempre fui o que tomou a frente de muita coisa. Então, quando eu assumi o papel de liderança, eu lembro quando eu estava com 6 anos, eu estava no prézinho ainda, e tinha um menino que eu tinha muito medo dele. Sim. Ele era o valentão da escola. Sim. E ele batia em todo mundo, assim. E um dia a gente foi brincar de Power Rangers, e a regra é muito clara que o Power Ranger vermelho é quem é o líder. E a gente estava tudo separando, e eu estava como líder na brincadeira, e ele chegou do nada e falou assim: eu vou brincar e eu vou ser o vermelho. Aquilo me causou Doeu, né? Doeu. Eu falei assim, mas ele vai pegar meu papel de liderança? Falei, eu não posso enfrentar ele, que eu não vou dar conta. Pois é. E aí eu comecei a refletir. Eu lembrei que tinha um Power Ranger que aparecia de vez em quando, que era o cinza. Ele era sozinho, solitário, só que ele tinha algumas habilidades diferentes. E como eu sempre gostei muito de gente, de estar no meio de gente, eu virei para ele e falei assim, por que ao invés de ser o vermelho, você não vira o cinza? E ele parou e falou assim, por que eu tenho que ser o cinza? Porque o cinza, ele é mais diferente, ele é mais legal, ele tem os poderes que os outros não têm, ele ganha destaque. Eu falei assim, tá bom, então a partir de agora eu vou ser o cinza e você volta a ser o vermelho. Maravilhoso. Eu, olhando para minha estrutura física, eu falei assim, já que eu não consigo, vou usar o que eu tenho. Daniel, genial, cara. Eu tenho um termo que eu tinha e ainda tenho muita dificuldade de trazer para o meu público, que é o conceito de persuasão. No Brasil, na minha opinião, eu vi isso muito claramente quando eu morei fora, a persuasão não é uma coisa negativa, a persuasão não é vigarismo. Tem um livro maravilhoso, que é a minha base, é livro base, o Persuasion, Richard, agora eu não vou lembrar o nome todo, mas é fácil, aí joga na internet, vai achar. Quando eu fiquei na Holanda, eu sou uma pessoa muito intuitiva, eu fiquei passeando por uma biblioteca e esse livro me achou. Eu fui na página 11 e estava escrito assim: o persuasor é como um professor que leva os indivíduos a verem que o ponto de vista que ele tem é que melhor resolve o problema. Olha que testemunho que você acabou de dar. Você tinha o seu objetivo, que era continuar como líder. Você conseguiu fazer o outro respeitar o que você queria, mas atendeu também uma demanda dele, né? Então, dá um podcast inteiro, as pessoas se confundem.
Corta para sua infância. Algo mais de 0 a 7 ou nós vamos avançar o setênio? De 0 a 7, não, pode avançar. 7 a 14. 7 a 14. O 7 a 14 foi quando a minha história principal, a modelagem, para mim ser quem eu sou hoje, começou. Tá. Do 7 ao 14 ali, vou encurtar bastante a história, mas teve uma chave, foi a primeira chave que eu lembro que virou para mim, o primeiro insight que eu recebi, que foi gravado na minha memória. Eu era de uma escola pública e eu fazia parte da turma do fundão. Só que eu não era do fundão, eu era muito aplicado, muito inteligente, estava ali tudo. E um dia um professor veio e ele falou algo que hoje eu uso na minha vida, nos negócios, inclusive. Ele chamou a minha mãe para conversar na escola. Eu já comecei a tremer, porque minha mãe sempre foi muito brava. Então, eu tremia do pé à cabeça. Falei, meu Deus, o que eu vou falar para minha mãe? Eu vou apanhar. E ele chegou para mim, ele chamou minha mãe e falou assim, chamei sua mãe só de testemunha, mas eu quero falar para você. Ele olhou no fundo do meu olho e falou assim, você está andando com as pessoas erradas. Você tem a capacidade de ser amigo dos professores e você está andando com as pessoas que estão te levando para baixo, que não potencializam o que você tem de bom. Genial. Essa chave fez eu mudar meu comportamento. É genial porque, Daniel, eu lidei com uma professora que, inspirada por uma das nossas metodologias, a nossa primeira metodologia, ela chama SBL, Synapse Based Learning. E ela tem uma característica, se eu falei complicado aqui, alguém não entendeu, é só jogar na internet TED, Ariovaldo. Lá explica o que é o SBL. Mas olha que interessante, as metodologias Synapse, e aí não é só SBL, aula dialogada, elas sempre utilizam a seguinte premissa. Se eu trouxer uma minoria que tem uma opinião bem estabelecida, eu consigo mudar um comportamento da maioria. Uhum. E a gente estratifica isso mais no detalhe. A gente usa a curva de Rogers e classifica assim. Você tem uma minoria inicial, que são os entusiastas, tudo que é novo ele quer, e os visionários. O entusiasta, se tem um iPhone novo agora, eu quero e pronto. O visionário é 2,5% geralmente da amostra. O visionário, 13,5% da amostra, é diferente, ele é formador de opinião. Então, aquele indivíduo ali fica todo mundo de olho. Depois vem a maioria principal, os pragmáticos, não quero ser o primeiro nem o último. Os conservadores, não quero ser o último a fazer. E os céticos, 16% ali, que até hoje quer usar o telefonezinho Nokia. Aí, cara, uma professora viu isso, ela se inspirou assim. E se na sala de aula eu separasse os bons alunos, os alunos médios e os alunos do fundão? Eu não sei o que aconteceu, ela estava, na época que eu conheci, ela estava fazendo mestrado, mas te devolvo já para ver se é consenso. Nós somos a média das pessoas que a gente convive, né? E corta para você de novo dos seus 7 a 14 anos. Não tenho dúvida disso, porque ali foi onde eu me aproximei de uma professora que eu estava na 6ª série e ela me deu conteúdo de ensino médio, porque ela falou assim, você é capaz de aprender. Que legal. E ela me fazia comer os livros. Tinha dia que eu chorava, porque eu falava, eu não consigo isso daqui. Ela falou assim, você consegue. Que legal. Professora Adriana Prestes, lembro muito dela, assim. E ali eu comecei a me tornar amigo dos professores, seguindo o conselho que esse outro professor deu. E isso me fez ter uma proximidade com pessoas mais velhas. Então, quando eu estava com 16 anos, meu melhor amigo tinha 70. Sério? Eu comecei... Tanto que um dos primeiros projetos que eu fiz ali foi escrever um livro em uma casa de repouso, lá em Campos do Jordão. Então, quando eu comecei a ter isso, dos 7 até os meus 14, comecei a ampliar minha visão. Eu comecei a entender com quem eu tinha que andar, os ambientes que eu tinha importavam. Tudo isso aconteceu em Campos do Jordão? Em Campos do Jordão. Só que aqui, nesse ponto do meu 7 ao 14, foi onde começou a virada. Porque foi onde eu tive o meu contato profundo com a espiritualidade, o que me abriu o horizonte totalmente. Perfeito. Então, ali foi o meu encontro da espiritualidade e o início da maior crise da minha vida. Que a maior crise, de fato, aconteceu aos 15. Mas aos 14 já começaram alguns sinais dela, que foi o estopim. Antes de chegar no estopim, é muito impressionante. Eu adoro aprender com pessoas jovens. Talvez é uma das... Os professores são assim, né? Os professores
nós professores, por que um professor nunca fica desatualizado? Porque ele está o tempo todo, né, misturado com as pessoas. Às vezes as pessoas me perguntam, mas como é que você consegue conversar com todo mundo? O bom professor consegue. Mas a minha hipótese para você, Daniel, olha o que eu vejo no seu relato, é primeiro, você já nasce líder, né? Já nasce líder. Agora, com esse testemunho, já também meio professor, né? E cada um tem uma crença, vê a vida de uma forma, né? Eu coaduno, né, muito com a seguinte perspectiva: existe mente, corpo, alma e espírito, e o conceito de consciência é mais complexo. Ele integra esses elementos. E aí, quando eu te vi, eu falei assim, agora eu mudei para São Paulo, eu falo meu, né? Esse cara é alma antiga. Porque há um descompasso, ele tem muita sabedoria para ser alguém tão jovem. Bom, uma digressão rápida. Antes de voltar com você, conta do seu conflito. Esse conceito de sabedoria, né, foi onde um pouco daquilo que eu comecei a falar lá atrás. Não tem como eu, com a idade que eu tenho, ter a capacidade de fazer o que eu faço. Ou eu teria algum desvio social, seria muito quieto, inibido, ou não sei, não é. Então por isso que a espiritualidade ela entra ali como esse potencializador do que eu fazia. Um estopim. Foi onde eu comecei a de fato liderar dentro da igreja, mas essa separação é muito clara. Religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Então aqui eu estava bastante envolvido com a religião e foi o que me deu base para eu aprimorar os meus conceitos de líder. Mas aos 15 anos de idade, agora indo já dá para dos 15 aos 21... Pulamos para o setênio seguinte. Isso, passamos o setênio. Foi aonde acontece a principal virada, que é quando meu pai tem uma crise de depressão. E ali foi aonde toda a minha história começa, porque o meu pai ele era o general da família. Era ele que mandava, desmandava, que fazia tudo. E do dia para a noite ele só se trancava num quarto e chorava. Nossa. Parou de trabalhar. Os meus pais eles são autônomos, então se não trabalha, não ganha. E ali a gente começou a passar pela primeira vez na vida uma crise financeira, porque meu pai não trabalhava, ele era a maior renda da casa. A minha mãe não tinha noção de como cuidar da casa, porque meu pai cuidou a vida toda. O meu irmão estava numa fase muito ruim emocionalmente. Meu irmão é 10 anos mais velho que eu. E um dia eu lembro com muita clareza desse dia, eu estava assim, olhando a sala de casa, estava meu pai, minha mãe e meu irmão no sofá, os três chorando. E eu não conseguia chorar. A única coisa que eu tinha dentro da minha cabeça é alguém tem que fazer alguma coisa. E só que esse período dos 15 anos foi o período mais conturbado, porque eu estava no meu primeiro relacionamento, com o meu primeiro namoro, com uma moça que tinha uma família muito problemática. A mãe dela tinha esquizofrenia, uma sequência de coisas. E eu tinha acabado de entrar numa escola federal. Então, o meu ritmo de estudo saiu do nível normal para um nível extremamente exigente. Eu só tinha professores com mestrado, doutorado, outro ritmo de estudo. Que é no Instituto... No Instituto Federal. Em Campos do Jordão. De Campos do Jordão. Tem uma unidade, legal. E ali foi assim, foi tanta coisa acontecendo, e a única coisa que eu pensava é, eu preciso resolver isso aqui. Então, por um período de tempo, eu trabalhei no lugar do meu pai, pegava as máquinas de cortar grama dele, meu pai é jardineiro, ia trabalhar no lugar dele para trazer renda para casa, me virava em 80 para conseguir dar conta da escola, que tinha muito trabalho, muitas tarefas. Nesse meio tempo também, o meu ensino médio foi junto com um técnico. Então, além das matérias normais, eu estava aprendendo o ensino técnico em informática. Esqueci de mencionar isso na biografia. Sou formado em técnico em informática. E ali, além disso, dando conta de todos os problemas e demandas do relacionamento. Então, foi ali onde começou a minha formação mental e emocional. E foi por causa dessa depressão do meu pai que eu comecei a estudar inteligência emocional. E aqui eu tenho que registrar um outro ponto, que acho que vamos ver se a gente vai para o consenso ou dissenso. Saiu recentemente, né, todo ano tem aquele estudo, acho que chama PISA, né, o estudo da educação no mundo. A educação no Brasil é boa ou é ruim? E eu vi um artigo, foi no jornal O Globo, do Carlos Alberto Sandberg, que mostra o seguinte: como tudo na vida, vamos estratificar. Então, ele fala, olha, a performance do ensino público não foi igual à performance do ensino privado. O ensino público foi pior? Foi.
salvo instituições de excelência. Colégio Dom Pedro no Rio, Instituto Federal, Cefet, que é um curso técnico, né? O Cefet de Belo Horizonte, agora vai me fugir a memória os cursos, mas é uma coisa muito importante para as pessoas aqui terem em mente que existe no ensino público brasileiro ilhas de sabedoria, né? No ensino privado, apesar de ter sido superior, quando você também começa a estratificar e analisar todas as variáveis, existem performances diferentes. Mas, te devolvendo a bola, que impacto que tem esse Instituto Federal, hein? Muito. Eu arrisco a dizer uma coisa, professor Ari. Não existe muito a questão, o público ou o privado. Existe a determinação da pessoa. O que mudou, principalmente, de uma escola para outra, para mim, na minha visão? O quanto os professores conseguiram dedicar tempo para incentivar você a ser melhor. Genial. Esse foi o que me abriu. Que quando o professor sentava ali comigo na escola, no Instituto Federal, ele perguntava, qual é o teu sonho? Ninguém tinha me perguntado isso antes. Genial. E aí, quando eu falava o meu sonho, ele falava assim, então o caminho é esse. Por isso, né, o dissenso, eu penso que... Eu concordo com você que a coisa mais importante é o professor ter essa disponibilidade. Mas eu acho que onde que pega ensino público versus privado? Cara, quando eu fui professor no ensino médio público, dando aula de química em Minas Gerais, eu tinha dois cargos. Tinha uma expressão, um cargo era 24 horas. Eu tinha 2 cargos de 18 horas. Eu não conseguia tempo para dedicar. Tudo bem, fazia medicina também, era muita coisa. Mas quando eu me torno professor de cursinho, sistema ângulo, a coisa mudou. Então, meu ponto, não adianta só aumentar a disponibilidade de dinheiro para a escola melhorar. Não é isso, quem se interessar depois... É a minha área de pesquisa, né? É muito mais complexo que parece. Mas o meu ponto é garantir essa possibilidade para o professor, ele poder ter esse tempo, essa dedicação, esse olhar. Então, eu entendo a sua perspectiva, que o que vale é que está dentro de mim, e eu concordo. O desejo, a vontade de melhorar, isso é capaz de extrapolar qualquer coisa, mas no que eu fico no dissenso até outro dia, eu acreditava que uma pessoa que é self-made, que se fez, é uma pessoa que saiu do ponto A e foi para o ponto B. Uma pessoa que eu conheço disse assim, depende de onde estava o ponto A. Se o ponto A tiver, como na origem, né, lá do Gabigol do Flamengo, no alto de uma quebrada, de uma favela, em São Bernardo, o ponto que ele saiu é diferente do ponto de quem mora ali de baixo, no começo da quebrada. Então, ele me convenceu do seguinte, dá o crédito aqui para ele, né? Você conheceu o Douglas Costa. Sim. Eu concordei com ele. Do ponto A ao ponto B, você tem que incluir uma variável que é a inclinação. Então, tem gente que, pelo menos é o meu exercício de vida, a gente tem que ter muita empatia. Muita empatia. Mas, enfim, feita a digressão, voltamos para o seu 14 a 21. Mais alguma coisa aqui? Vamos lá. Aqui tem muita coisa ali, né? Nesse início, quando eu comecei, o que eu fazia? Tudo que era conteúdo gratuito de inteligência emocional que eu encontrava na internet, eu pegava, absorvia, para tentar ajudar o meu pai. Eu tentei aplicar todas as técnicas que o senhor pode imaginar, senhor não, que pode imaginar com meu pai. Todas, na esperança de ajudar. Só que isso começou a acontecer o quê? À medida que eu fui lidando com isso, eu fui me tornando mais maduro. E automaticamente as pessoas da minha idade, que já me viam com um patamar de liderança, começaram a se aproximar pedindo ajuda. E eu comecei a ajudar esses colegas próximos com as ferramentas que eu estava aprendendo sozinho. Nisso tudo aí, os pais desses colegas começaram a perceber que eles estavam mudando e começaram a vir me pedir conselhos também. Que interessante. Então, eu tinha 16 anos, eu estava orientando pessoas de 40, 34, 50. Que interessante. E isso foi virando um ecossistema ali dentro. Virou um ecossistema onde não parou. E eu comecei a me apaixonar por isso. Comecei a me apaixonar por essa área de desenvolvimento
pessoal, desenvolvimento humano. Foi aí onde tive o primeiro contato com o coaching, que eu não conhecia coaching. Conheci o coaching, comecei a aprofundar um pouco mais. Que infelizmente se banalizou. E as pessoas não têm noção. Ontem eu jantei com uma coacher, é assim que fala? Quem dá? Uma coach. Uma coach, né? Maravilhosa. Silvia. Ela faz coaching por empresas que a contratam para atender outras empresas. Então, o perfil que ela faz é muito do que a gente chama de C-level. Ela atende muito nível são lideranças acima de gestor. E o processo é maravilhoso, eu aprendo muito com ela. Mas, antes de devolver a palavra, Daniel, o Brasil, que é um país para mim querido, né? Brasil, ele tem uma coisa que torna aqui as coisas mais difíceis. Eu vou ser prático. Não é uma nem duas, não é um nem dois médicos, falar de uma coisa que eu sei, que fazem um curso de final de semana sobre acupuntura, voltam para o interior e se dizem acupunturistas. O indivíduo, da USP, inclusive, da sua universidade, um indivíduo que trouxe o conceito de acupuntura para o Brasil, professor Cho, eu não lembro, a gente teve um congresso brasileiro de dor que eu fiz uma mesa com ele, sabe? E eu nunca esqueço dele falando assim, olha, a acupuntura, para você aprender, você tem várias linhas. Isso é um aprendizado de vida. Você não faz um curso de final de semana. Então, por que eu fiquei talvez até um pouco preconceituoso com o coach uma época? Eu falava assim, eu sei o que é terapia e eu sei o que é tutoria. Eu não sei direito o que é mentoria e eu não faço ideia do que é coach. Porque era aquela coisa... vou fazer uma homenagem aqui ao meu orientador de doutorado, professor Antônio Lúcio Teixeira. O professor Antônio ele falou para mim uma vez, Ari, ideias vão e voltam. Veja se a pessoa é séria. Mas, enfim, foi decisivo na sua formação, né? Te devolver a bola. Foi, porque ali ele começou a me mostrar realmente uma coisa que estava dentro de mim. E ali, aqui tem um ponto que eu quero ressaltar muito, professor, que é a ideia do que o quê? Até eu ter esse contato inicial com o desenvolvimento humano, o meu sonho era fazer medicina. Ah, é? Era ser neurologista. Olha! E eu estudei, inclusive eu me aprofundei muito numa doença, com 16, 17 anos eu estudava muito pela internet, degeneração espinocerebelar. Você está brincando, é mesmo? Eu aprofundei muito para estudar. Você mergulhou na neuroanatomia. Meu sonho era realmente fazer medicina. Com o desenvolvimento pessoal, eu me fiz uma pergunta, que é, eu quero fazer medicina porque é o que eu amo ou pelo status social que ela vai me dar? E ali eu percebi que eu estava querendo fazer porque ela seria o meu socorro da situação que eu estava vivendo. O Daniel, faz todo sentido, cara, porque as causas que fazem um indivíduo fazer medicina são, grosso modo, né? Médico na família, gostar de cuidar de pessoas, ter tido uma doença na própria família que a pessoa quer explicar. Vou fazer uma homenagem aqui para o nosso estagiário. A gente tem muitos estagiários estudantes de medicina. O Marcelo, ele foi movido a fazer medicina depois de ver o pai ter câncer. Ascensão social, sem dúvida, né? E talvez um resgate da autoestima ou da estima alheia. No meu caso, quando eu comecei a usar a insígnia, que eu era neurologista, aquilo mudou minha vida. E quando eu falava que eu era neurologista no HC, no Hospital das Clínicas da UFMG, aí virava mais ainda. O meu mentor me disse uma vez assim, um dia você não vai precisar do título, por exemplo, de uma instituição como essa para fazer o que você faz. E talvez um dia você não precise do título de neurologia, porque você é por você. Daniel, na época eu disse isso para ele. Você está ficando louco? Você está falando de uma coisa que você não sabe? Isso é impossível. Cara, eu já participei de mais de uma banca de doutorado convidado como instituição Sinapse, que é a minha empresa. E hoje eu estou voltando a usar a questão do neurologista. Porque, infelizmente, em alguns meios sociais, a gente tem começado dando carteirada. Porque
Não é uma nem duas vezes que eu ouço na reunião. Eu sou mineiro, né? Mineiro gosta mais do... Eu come quieto, a gente dá meio de bobo, né? Não é meu caso, mas tem mineiro que vende queijo e é dono de banco. Aham. Mas hoje em dia, quando eu começo algumas reuniões, às vezes eu já falo, as pessoas me perguntam, mas você é médico? Mas que especialidade? E aí eu te devolvo te dizendo que esse título, isso que eu estou te falando, me segurou. Foi importante na minha trajetória. Bom, mas você teve uma autorreflexão, percebeu isso? Percebi isso e aí eu comecei a olhar se realmente faria sentido eu dedicar 7 anos da minha vida. Na verdade, um médico dedica a vida toda dele para a profissão, né? E quando eu comecei a olhar isso daí, eu falei assim, não é isso. E aí, mais uma vez, a espiritualidade me ajudou muito nesse momento e foi onde eu tive meu primeiro contato com o empreendedorismo. E ali meus olhos brilharam de verdade. Que maravilha. Porque aí eu comecei a pegar o que eu já fazia e comecei a transformar isso num negócio. Então, eu comecei a ajudar. Pô, eu aconselho as pessoas e agora como é que eu vou continuar aconselhando as pessoas e vou viver disso? E ali começou um negócio de mentoria, que na época eu nem sabia que chamava mentoria. Eu comecei a me aprofundar mais em coaching e tudo mais. E teve um ponto principal. Eu tinha atuação na igreja desde os 12 anos de idade. Já falava em público, já pregava, como a gente chama. E aqui você ainda estava no ensino médio. No ensino médio ainda. Tá. E ali, nesse processo todo, eu consegui, além de fazer a parte de aconselhamento, misturar a espiritualidade e transformar tudo isso num business. E ali começou uma outra vertente, foi quando eu decidi não fazer mais a medicina e decidi ir para o ramo de administração, porque algumas empresas começaram a me procurar para treinar as pessoas que estavam lá dentro. Então, com 18 anos, eu já dava palestra para empresas, treinando as pessoas ali em inteligência emocional. E ali não parou mais. O Instituto Federal me abriu muitas portas, então eu fui presidente do Grêmio, então eu dava muitas palestras lá dentro, e isso foi onde foi... Cara, tem uma coisa genial aqui, já falei isso no podcast mais de uma vez, eu acho. Eu fui coroinha aos 10 anos de idade, quase virei padre, não virei padre... Somos dois. Você também, né? Você também quase virou padre. Eu não sei hoje o que me movia, se era espiritualidade ou se era falar em público. Uhum. Tem pessoas que falam para mim, você já admirava isso, o falar, né? O falar. Mas antes de entrar num ponto importante da minha visão religião e espiritualidade, você falou uma coisa agora que, pessoal, se você está nos ouvindo em casa e está se perguntando assim, como se comunicar melhor? Como se tornar um professor melhor? É simples. Estrada, rodagem. Olha quantas vezes você já falou. Porque as pessoas têm um pouco assim... Nós, Sinapse, a gente entrega isso. A gente tem pessoas que nos procurou e disse assim... Uma pessoa que nos procurou, eu não sei dar aula como a minha esposa, mas eu estou a fim de aprender. E como professor... conseguiu uma performance que hoje ele é convidado para mais projetos que a esposa, ainda que ele não seja um orador nato. Mas se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, pratique, se exponha, isso vai fazer toda a diferença. E aí agora, para a gente vir, né, para o setênio 21 para frente, vou dar a minha opinião. Você falou business, pregar, espiritualidade... aconselhamento ali. Aconselhamento, Eu penso que Ari, eu só fui conseguir ter clareza dos papéis que eu desempenho no palco, em público, com o tempo. A gente chama isso, uma palavra muito comum no universo educacional, que é a metacognição. Eu estudar para a prova é uma coisa. Eu saber como eu saber que ler e grifar é a melhor nota, é o melhor caminho para eu estudar para a prova, me leva para a metacognição. Então, a metacognição que eu fui ter com o tempo, foi assim, cara, eu agora estou mais instrucional. Eu agora estou mais motivacional. E eu estou muito motivado com essa história porque eu nunca fiz palestra. E eu já estou na segunda edição do meu livro, se eu também vai estourar, não tenho dúvida, e quero ser convidado para palestras. Então, eu vejo o seguinte, são papéis diferentes. Existe a hora que você está pregando, existe a hora que você está aconselhando. E, para mim, Daniel, o que é mais difícil nas pessoas, não é simples obter isso, é clareza mental.
As pessoas vão... Eu adoro ser... Tem horas que eu fico nebuloso, porque a nebulosidade, né? Eu estou estudando um livro de lógica avançada em computação. O pensamento que vai além de um raciocínio binário 0, 1, né? A lógica fuzzy, que foi muito importante, ela te permite criar outras coisas. Só que em determinadas áreas da vida, você tem que ter clareza mental. E você, depois dos 21, foi visitado por clareza mental ou nebulosidade? O que aconteceu? Muito, muito bom, porque até bate com um pouco a história que você trouxe antes, que é o quê? Qual é o maior problema? O que trava as pessoas hoje? Isso vendo das mentorias e de acompanhando novos mentores. É comparar o sucesso do outro com o sucesso que ele quer ter. O seu sucesso, ele é único. Aquilo que você está tendo sucesso hoje é o sonho de muita gente. E ao invés de você agradecer por isso daqui, focar nisso, você fica se preocupando em não estar tendo o resultado do outro. Então tem gente que vira para mim e fala assim, Daniel, mas o fulano é um empresário muito bom e eu só cuido dos meus filhos. Mas talvez dos teus filhos saia o próximo presidente da República, talvez dos teus filhos saia o próximo líder mundial. Então, entenda que o teu sucesso é diferente do sucesso do outro. Se você não aprende a olhar isso com bons olhos, a vida inteira você vai sempre sentir que está faltando alguma coisa. Foi o que a Silvia, num jantar ontem, me disse. Ontem a gente foi jantar no Ibira, chama carinhosamente o Shopping Ibira, e teve uma hora que eu disse para ela assim, eu não estou buscando conforto na minha vida, eu já tenho o que eu gostaria. Conforto não com o tempo, acho que isso vem com a maturidade, pelo menos veio para mim, eu estou muito satisfeito com o que eu já tenho. Mas eu quero ter sucesso no jogo empresarial, né? Mais especificamente no jogo médio empresarial. O jogo do pequeno empresário é um, do médio empresário é outro. E te devolvendo, ela virou para mim e falou assim, você não tem consciência do que você já é? Eu falei, mas do que você está falando? Você já é empresário, a sua empresa tem 15 anos. E aí, Daniel, eu concordo com você, cara, que é aquele velho ditado, né? Você reclama que não tem o tênis, tem gente que não tem o pé. E se a pessoa quiser ver isso, graças a Deus eu passei por isso, não tem nada que ensina mais que atender pessoas em apuros, enfim. Mas agora, esse podcast vai ter que ter outro. E daqui para frente, 21, você está com 24. 24 anos. E aí? Vamos lá. Dos 21 aos 24 foi onde eu tive minha mudança de cidade. Então, fui para Ribeirão Preto, comecei a faculdade. Na verdade, foi em 2020. Em 2021, teve uma virada de chave definitiva. O que aconteceu o quê? Apesar de ter vivido tudo isso, eu não tinha consciência de quem eu já era. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. Em 2019, eu comecei a ter contato um pouco mais com o pessoal que estava mais na mídia e comecei a ter minhas primeiras referências. Então, referência de empreendedorismo, Flávio Augusto. Tá. Referência do que fazer, Thiago Brunet. Nesse meio tempo, eu fui participar de um evento dele, o Método Destiny, foi onde a gente se conheceu, né? O Método Destiny. Participei da primeira turma do Método Destiny. Em um momento lá, o Thiago vai explicando sobre os princípios e tudo mais. Tinha um princípio lá que era o princípio da verdade. E para ficar claro para quem não conhece, vê, né? Eu sempre falo para as pessoas que eu circulo carinhosamente da República de Alphaville, eu vim atender o Método Destiny com uma indicação de uma pessoa querida, uma grande designer de aprendizagem, Karina ou Karine Tomelini, se a memória falhar. E quando eu fui conhecer o desafio e sentei com o Thiago e com o Flávio, eu sequer sabia quem era Flávio Augusto. E foi uma das minhas experiências assim que mais me desenvolveu como consultor educacional, que é o que eu faço hoje para grandes players. Não só grandes players, eu já citei isso anteriormente. Então, Método Destiny, você estava lá dentro, o que aconteceu? E aí o Thiago falou sobre o princípio da verdade, sobre a importância de você ser de verdade. E, principalmente para mim, que tinha essa questão do contato com Deus muito forte, eu vivi uma mentira muito grande.
Por causa do complexo de inferioridade, eu fui criando vários personagens. Vários personagens. E aí ele falou o seguinte, olha, se você não é de verdade, você não vai ter durabilidade. E, por coincidência, né, o Flávio Augusto foi quem foi falar desse princípio junto com ele lá em cima. Então, eu tinha as minhas duas maiores referências da vida lá em cima, que ficaram por 30 minutos falando que a última coisa que eles fariam na vida seria sentar na mesa com um mentiroso. Olha. Aquilo me pegou por dentro de um jeito que Te revirou. me revirou. Que eu olhei e falei assim, as minhas duas referências de vida estão ali em cima e eu não posso nem chegar perto deles por ser mentiroso. E ali eu tive que tomar uma decisão, que foi a de romper de vez com a mentira. Então, sentadinho lá no banco, tremendo que nem uma vara verde, eu peguei meu celular e mandei mensagem para todo mundo que eu já tinha mentido, contando a verdade. Então, Daniel, tem um fenômeno, vamos ter que caminhar para o fim, né? A gente se conhece nessa jornada de buscar o estado da arte de mentoria em grupo, né? Quando eu fui... A última vez que eu fui no Destiny, a penúltima vez que eu fui no Destiny, sentei lá naquela poltrona de couro que senta, Thiago Nigro, Adib, Flávio Augusto, um pessoal, Joel J, né? Sentar naquela cadeira é muita responsabilidade. E foi esse desafio que eu ouvi, né, ali naquele grupo de pessoas que era desenvolver mentoria em grupo. Mas o que eu queria trazer com você eu estou pretendendo agora um grande player, já fizemos o shake hand, né? E falta caminhar para negociação e contrato. Para mim, que veio do mundo da ciência e com toda essa formação, há muito preconceito sobre imersão. Né? E realmente, o que eu vejo? Existe um fenômeno que o indivíduo desidratado, depois de horas assistindo alguma coisa, ele pode sim entrar num estado de transe que facilita a compra. Vou falar de um cara que faz isso e eu respeito muito, referência para todos nós, que é Érico Rocha. Né? Quem já foi uma vez com o Érico, que faz o 6 em 7. Então eu comecei a estudar esse fenômeno de fora. O que eu percebi? O que foi o achado que eu encontrei? Essas imersões, elas têm uma propriedade de despertar gatilho que é muito poderoso. Às vezes você tem um paciente, cara, que você fica anos para tentar isso e você não consegue. E depois, despido de preconceito, quando eu fui ver e examinar no detalhe, é um gatilho, não é bem gatilho, é um aquele pavio de pólvora que, incendiado, um indivíduo ali se transforma. Né? E o meu desafio hoje, para te devolver a palavra, acho que depois a gente vai ter que chegar para o fim, eu estou envolvido em projetos que usam plataformas tecnológicas para sustentar a mudança de comportamento depois da experiência. O indivíduo vai na imersão, ele sai transformado e esses grandes players me questionam, mas como é que você vai sustentar a mudança de comportamento? Então, a gente desenvolveu, junto com um parceiro, uma plataforma de tecnologia que mistura grupos no WhatsApp, conteúdos exclusivos que aparecem e somem no Instagram e uma plataforma, um software educacional que permite essa transformação. O grande pulo do gato dessa criação que a gente fez foi trazer ferramentas como RD Station, para quem não conhece RD, HubSpot, Mailchimp, porque você usa princípios de influência e motivação que vêm do marketing aplicado à educação e mudança de comportamento. Daniel, se eu misturei as coisas e falei uma coisa que é ininteligível, me ajuda que eu sei que você entendeu o que eu disse. Não, mas é legal trazer esse ponto, porque ele caminha justamente para aquilo que originou a mentoria de mentores. Porque depois dessa transformação, as pessoas começaram a me buscar para ter a mesma transformação. E eu comecei a atender, até que chegou um ponto onde eu entendi que aquilo que eu fiz podia ser metodificado. Maravilhoso. E que eu sozinho não ia dar conta de atender tudo isso. Existem muitas pessoas precisando de ajuda em todas as áreas e elas precisam de pessoas para estar guiando. Então, como é que eu sustento uma transformação? Acompanhando depois. Até que a pessoa comece a usar aquilo que transformou ela para transformar outras pessoas. Aí ela está no ponto onde ela já consegue caminhar um pouco mais sozinha. Perfeito. Então, dentro disso, comecei a fazer isso e foi assim, funcionou.
O que funcionou para mim está funcionando para outras pessoas também. Eu preciso agora gerar mais pessoas que continuem levando essa mensagem adiante. E aí foi onde, nesse finalzinho do caminho, eu me aprofundei em PNL, me aprofundei bastante em oratória, me aprofundei em hipnoterapia, aprendi algumas coisas também. Fui caminhando para isso, conheci a neurociência, me apaixonei pela neurociência também, comecei a estudar bastante por conta, alguns conteúdos da faculdade, e fomos caminhando, até que chegou o ponto em que eu tinha mentorados que já estavam comigo desde aquele início, então aí mais de 2 anos comigo, e eles falaram: Daniel, eu quero carregar a mensagem que você ensinou. Maravilhoso. Eu quero usar o que você usa. E aí foi onde surgiu, nesse finalzinho agora do 2020, de 23 anos para 24, surgiu a mentoria para mentores. É genial. Vou na sequência pedir para você dar suas últimas palavras, porque eu já te fiz o convite, né, de você seguir com mestrado em neurociência. Já foi aceito? Eita! Porque isso que a gente está... Esse projeto que a gente está comentando, né, o Método Destiny, eu liderei um grupo de psicometristas altos intelectuais de diversas áreas para conduzir um estudo exploratório para ver se a teoria primeiro fazia sentido, né? Uhum. Então, primeiro, do ponto de vista de background teórico, foi muito interessante. Fizemos um primeiro estudo, um estudo exploratório, que sinalizou um caminho assim, né? Você observa uma coisa prática, tenta testar aquilo de uma forma exploratória. Existem, claro, outros caminhos, fazer conexões não óbvias, etc. E eu não imaginava que, como consultor educacional, hoje uma das minhas atribuições é abrir portas para que pessoas que querem fazer mestrado, doutorado em neurociência ou educação médica sigam. E meu ponto é: o escrutínio da ciência alinhado a boas práticas, eu não vou religiosas, espirituais, etc., não são coisas que colidem. Na verdade, as pessoas têm um pouco essa... É água e areia em alguma medida? Né? Vou citar o Cortella, que sempre fala. Você pode ver a vida de 4 prismas, né? Religião, filosofia, ciência e arte. Mas eu te devolvo para você falar suas últimas palavras, que é assim: eu acho que as pessoas têm que se despir de preconceito, né? Preconceito. Vai, veja, olhe e depois você estabelece julgamento. Um grande player que eu vou atender agora, logo vou divulgar quando a gente assinar o contrato, o CFO dele, né, a pessoa de finanças, quando viveu a imersão do grande player, me disse o seguinte: Ari, eu nunca faria uma imersão dessa. E saiu ele, cara, isso mexeu comigo. Então, que bom que hoje a gente está no mundo que, pelo menos, a informação é de fácil acesso, né? Uhum. Daniel, nossa, maravilhoso esse podcast. Sabia que esse é um podcast explosivo, no sentido de... Eu acho que o episódio de hoje resgata, ele tem muita conexão com os nossos primeiros episódios. Te agradecer e pedir para você dar um recado final para quem está nos ouvindo aqui, para quem está aqui no... Não é no Flow, né? Não é lá com o Igor, mas está aqui conosco. Por favor, suas mensagens finais. Maravilha. Primeiramente, muito obrigado, professor Ari, por esse convite. Foi uma honra estar aqui. E acho que a mensagem final que eu tenho para deixar para as pessoas é: a tua história tem valor. Existem pessoas que precisam ouvir a tua história, pessoas que precisam ouvir aquilo que você superou. Existem pessoas que estão gastando dias, meses, às vezes rios de dinheiro para superar a dor que você já superou. Então, usa a tua história e seja aberto para experimentar. Dê uma chance para você mesmo, porque quando você entender o valor que tem a tua história, você vai entender o quanto você consegue impactar a humanidade. Tudo que a gente faz nessa vida é sobre pessoas e com você não é diferente. Pessoal, obrigado por mais um episódio do Consciente. Fecho deixando uma recomendação do livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos, um livro que fala sobre autobiografia, da querida Gudrun, né, uma médica que faleceu recentemente. E olha o recado do nosso entrevistado de hoje, né? Resgate a sua história. Fazer sua autobiografia vai te permitir entender alguns espelhamentos e muita coisa que você viveu na infância se repete, né? Você pega no livro ele ensina isso, você faz uma espécie de U
e vai espelhando a sua história e você vai ver que o padrão se repete. Dica do livro pode ajudar muito. Valeu, pessoal!